O Superman é o herói dos heróis, o primeiro de todos na DC e aquele que ressignificou o que a humanidade conhecia como uma lenda. Mas com o passar do tempo e quase 100 anos de publicações, mais de um Superman foi visto, cada um com um nível de poder diferente, e hoje vamos ver quais são os 10 mais poderosos entre eles. O Superman Grandes Astros abre o vídeo de hoje como o 10º mais poderoso Superman que já existiu, graças ao aumento de poder massivo que ele teve na sua história. Ao cair em uma armadilha do Lex Luthor, Superman voou muito perto do Sol e suas células ficaram sobrecarregadas de energia, tornando o personagem ainda mais super. Ele se tornou imune à Kryptonita, se tornou forte o suficiente para vencer ao mesmo tempo o Sansão e o Atlas em uma queda de braço, e o Parasita ficou sobrecarregado só de estar próximo a ele. Seu feito mais famoso é ter levantado 200 quintilhões de toneladas com um único braço, mas o mesmo diz que poderia ir bem mais além disso. Essa também é uma das versões mais inteligentes já apresentadas do Homem de Aço, criando um universo e acelerando o seu tempo para ver como seria um mundo sem a sua presença. O problema é que esse aumento de poder foi temporário e o Superman estava aos poucos morrendo graças à energia em excesso no seu corpo. Juntamente a isso, o personagem não tem muitos feitos, já que ele vem de uma história fechada de algumas poucas edições, e os feitos que ele possui são superados por todos os demais, deixando ele em 10º na lista de hoje. Mas o Superman Reino do Amanhã vem de uma história que é um verdadeiro clássico dentro da DC Comics. Assim como o Superman Grandes Astros, é um personagem fortalecido com mais energia solar, mas diferentemente do que aconteceu com o personagem que eu acabei de citar, esse aqui recebeu energia solar com o tempo, e não tudo de uma vez. Essa é uma versão envelhecida do Superman, e com o tempo e a exposição ao sol, ficou ainda mais poderoso. Poderoso bastante para agora ser um personagem que derrota facilmente equipes inteiras de heróis, coisa que o Superman tradicional também é capaz de fazer, mas com certa dificuldade. Ele já demonstrou ser superior em força a toda a Sociedade da Justiça, pode medir o tempo em nanosegundos, e Jay Garrick afirmou que ele é tão rápido quanto o Wally West. Uma das cenas mais icônicas do personagem é quando ele e a sua versão do passado, que no caso seria o Superman tradicional, precisam ir de encontro ao Hércules. Enquanto o Superman tradicional foi facilmente derrubado pelo Leão do Olimpo, o mesmo não conseguiu sequer mover o Superman Reino da Manhã com seus golpes, machucando a sua mão após acertar ele com um soco. Ele se tornou altamente resistente à Kryptonita, ao ponto que podemos dizer que o personagem não conta mais com essa vulnerabilidade. Em suma, esse Superman é basicamente o Superman tradicional com seus poderes elevados a um novo nível. E é justamente por isso que ele fica tão abaixo na lista, o fato dele só ter os poderes do Superman tradicional. Os próximos personagens que eu vou citar aqui também contam com mais força que o personagem padrão possui, junto com outros poderes que elevam ainda mais o seu nível. Logo, tanto ele quanto o Superman Grandes Astros ficam mais abaixo porque são apenas versões fisicamente superiores a um Superman normal. Abaixo, inclusive, do 8º, que é o Superman da Era de Prata. Esse Superman é a segunda encarnação do personagem e é o Superman mais lembrado quando pensamos em versões super poderosas do Superman. Esse Kal-El tem as mesmas origens do Superman tradicional, mas seus poderes em certos momentos eram tratados como virtualmente limitados. O personagem casualmente lançou uma estrela de nêutrons para longe dele e do Krypto, e o peso de uma estrela como essa ultrapassa trilhões de toneladas. Esse é o Superman com o lendário feito de rebocar vários planetas em sequência ligados por uma corrente colossalmente gigante e resistente. Ele, em mais de uma ocasião, moveu asteroides destruidores de planetas, estrelas, satélites naturais e montanhas como se não fosse nada. Mas não é só de força que o Superman vivia, ele também demonstrou que podia lançar raios e quebrar as leis da física. Também podia voar anos-luz em fração de segundos para chegar nos mais remotos planetas do universo em instantes, se mostrou imune a ataques de transmutação com origens místicas, sua visão de calor era milhões de vezes acima da temperatura do Sol, pode viajar no tempo e para universos alternativos e conta com poderes de hipnose. Para falar a verdade, essa versão do Superman foi a mais difícil de colocar na lista, afinal na sua época ele era o herói supremo, e os roteiristas não tinham o menor pudor de fingir que não. O personagem contou até mesmo com poderes situacionais, como visão congelante e invocação de clones, e por aí vai. Mas ele ainda conta com a fraqueza da Kryptonita, e algumas são capazes de até mesmo tirar todos os seus poderes, sem contar que os próximos personagens têm uma variedade de poderes muito maiores, apesar de fisicamente talvez estarem abaixo desse aqui, mas mesmo assim, ele fica em 8º da lista. Mas avançando, o Superman 1 Million é uma das versões mais superestimadas do Homem de Aço, e eu inclusive tenho um vídeo no canal falando exatamente sobre isso. Essa versão está no século 853 da DC pós-crise, onde vagou pelo universo acumulando poder e conhecimento, até mesmo dentro da fonte. Não apenas isso, o personagem ficou séculos dentro do Sol e até mesmo construiu sua fortaleza da solidão lá dentro, o que aumentou e continuou aumentando seus poderes de pouco a pouco. E por fim, conta com o último anel da tropa dos Lanternas Verdes e pegou uma parte dos poderes de um dos seus descendentes da 5ª dimensão, o que fez dele ainda mais poderoso. O problema é que o personagem carece de feitos práticos, onde na teoria ele é muito poderoso,
poderoso, mas na prática não fez quase nada. Pra ser justo, ele demonstrou conseguir fazer um corpo imortal para Lois Lane, ressuscitando a personagem para viver ao seu lado e abrir um portal para o passado após o funeral do seu pai. Se levarmos em consideração que ele é mais forte do que o seu filho, Superman Secundus, o Superman 1 Million pode fazer coisas como entrar na quinta dimensão na base da força bruta, extinguir estrelas com seu super sopro e seria mais rápido do que Tachyons. Mas na prática, ele não fez nada disso, logo fica mais abaixo na lista, e olha que eu nem vou considerar a morte patética dele para os lacaios da Ravenna Crueldade, não tendo sido nem mesmo atacado pela própria entidade, mas sim seus subordinados. Bom, de qualquer forma, o Superman Visitante Estranho é da história chamada Aventuras do Superman, que começa em 1939 nos arredores de Metrópolis e continua em 2013. Isso quando todos estão comemorando o aniversário de 75 anos do Superman, mas a parte interessante começa quando ele conhece o Mr. Mexis Pichuk. Antes de mais nada, vale lembrar que ele, em questão de instantes, tirou o Duende da quinta dimensão da Terra, mas isso não é nada perto do que ele foi capaz de fazer depois. Isso porque ele foi capaz de entrar na quinta dimensão junto do Mr. Mexis Pichuk, adentrando espaços que seriam perigosos até mesmo para o Duende. Nunca foi explicado exatamente o que era esse espaço, onde muitos teorizam que seja a sexta dimensão, mas nunca foi dito nada sobre isso na história. Após entrar nesse espaço, ele viveu por bilhões de anos e se manteve ativo até a entropia do universo, o que mostra que ele é basicamente imortal ao tempo. Quando a realidade estava para chegar ao fim, ele se dividiu em diversas cópias de si mesmo e manteve o universo unido pela pura força de vontade. Isso com apenas uma fração do seu poder original, afinal ele tinha acabado de dividir em diversas partes. Então todas as suas cópias se uniram para criar o que é conhecido como Superman Visitante Estranho, onde com seus poderes ele pode abrir buracos no espaço, ultrapassou a morte do universo e sobreviveu. A história conta com apenas 3 edições, mas do pouco que foi mostrado, vimos que ele em sua forma mais fraca é no mínimo nível universal. Todas suas fraquezas foram anuladas com o tempo, mas como não sabemos seu poder total, deixei ele em sexto, mas com certeza ele poderia subir bem mais que isso. Mas avançando novamente, o Superman Crise Sombria é uma forma do Superman que apareceu quando eles tiveram que lidar com Pária, personagem da primeira crise multiversal e que havia voltado como um vilão. A primeira coisa que ele fez, sendo mais inteligente do que a grande maioria dos vilões, foi tirar a Liga da Justiça da jogada antes de começar os seus planos. Ele usou de energia cósmica para criar realidades de bolso que eles ficariam presos enquanto o Pária destruiu o restante dos heróis. A maioria da Liga da Justiça não tinha noção de estarem presos, menos o Superman, que estava em um estado de sonho super lúcido. Ele ganhou consciência da realidade falsa, e como esse mundo estava ligado a ele e alimentando a máquina do Pária, ele foi capaz de puxá-la para dentro de si como uma forma de empoderamento. Depois disso, ele basicamente cortou a conexão do Pária com os mundos e o deixou muito mais fraco, o que levou o Pária a ficar desesperado, onde tentou chantagear a Liga da Justiça com a ameaça de destruir tudo se eles tentassem escapar de lá. Coisa que de fato acabou acontecendo. Superman uniu seus poderes à força de aceleração do Flash junto do Lanterna Verde e retornou com a Liga da Justiça de volta para o Multiverso 2. E assim, não é um Superman com grandes feitos, na verdade quase feito nenhum, mas carrega com ele a energia que o Pária usou para estabilizar o multiverso, sem contar que foram capazes de saltar entre multiversos graças ao seu poder, então ele fica um pouco mais acima da lista por conta disso. E sim, existe uma versão do Superman que é simplesmente um leiteiro, e é extremamente poderoso, não à toa está relativamente alto na lista. Ele é uma cópia imperfeita do Superman que nasceu de 2 mulheres que não existem. Ele foi acolhido quando criança pela corporação Retcon, que é uma organização multiversal que sequestra e reescreve realidades para criar entretenimento para os Eonymous. Esses que são deuses destruidores de universos que só podiam se distrair com entretenimento ininterrupto, o que os impedia de destruir todas as realidades ao mesmo tempo. Mas enfim, após esse sequestro, ele se combinou com um arquétipo do Superman para se tornar sua arma viva e um agente de controle universal. O leite do leiteiro tem o poder de alterar a história ou a realidade de cada história em quadrinhos de acordo com a vontade do autor. Basicamente, ele também possui os poderes de quebra da narrativa que podem anular dispositivos de enredo, sendo a personificação da própria trama. Ao usar seus poderes, ele, por exemplo, já transformou o Batman em um padre que administra um orfanato. Também já transformou a Mulher Maravilha em uma dona de casa casada com Steve Trevor e que era realmente subserviente ao personagem. Além disso, como ele é uma cópia genética do Superman da Terra Primária, isso significa que ele tem os mesmos poderes e habilidades do Superman. Graças a isso, supõe-se que ele também tem as mesmas fraquezas naturais do Homem de Aço, mas isso é só teoria. Mas agora, uma fraqueza que ele realmente tem é a exposição de algo que lembra a pessoa do seu verdadeiro eu, como um objeto ou pessoa familiar. Isso pode desencadear suas memórias e personalidades originais e libertá-la da influência do leite do leiteiro. De qualquer forma, o personagem não tem muitas aparições e geralmente isso o deixaria mais abaixo, mas o personagem escala tão alto com seus poderes que eu permiti ele ficar bem mais alto na lista. Mas finalmente indo para o top 3, eu coloquei o Superman Armadura Cósmica. Apesar de eu já ter dito aqui no canal que o Superman Armadura Cósmica é um personagem superestimado, fato é que ele é uma das versões mais poderosas do herói. Essa versão nasceu no Limbo, onde ele e o Ultraman se uniram e ativaram a armadura para lutar contra o Mandrake, o Monitor corrompido. Essa armadura é a última linha de defesa do multiverso e a
arma definitiva contra o vilão, poderoso ao ponto de saber que está em um quadrinho. Ele sente a respiração do leitor e pode sentir as páginas das HQs sendo viradas enquanto a história é lida, além de ter colocado toda uma dimensão do limbo na ponta de seus dedos. Em sua luta contra o Mandrake, o Superman na armadura cósmica continuou evoluindo e se adaptando ao vilão. Também resistiu a um ataque com calor de 10 bilhões de sóis e venceu o Mandrake ao lançá-lo no monitor primordial, onde eventualmente ele caiu no multiverso sombrio. Mas como eu comentei lá naquele vídeo, o Superman na armadura cósmica não tem adaptação infinita, senão ele seria simplesmente invencível. E por que eu tô falando isso? Ao longo da sua luta, ele foi ficando severamente machucado, porque o Mandrake também estava evoluindo ao longo do combate. No final, a armadura cósmica admitiu que ele não conseguiria mais se reparar e também estava inutilizável para batalhas. Ou seja, foi uma luta única onde o personagem não conseguiria mais utilizar aquele poder para nada. Mesmo assim, com base em tudo que eu comentei até aqui, eu acredito fielmente que o personagem fica acima das outras versões, mas ele não é tão invencível e onipotente quanto muitos afirmam por aí. E com a medalha de prata, eu coloquei simplesmente o Forjador de Mundos. Esse que não é um personagem que é originalmente uma versão do Superman. Na verdade, ele é filho da Perpétua, a criadora do multiverso DC, mas por um curto período de tempo, logo na sua apresentação, ele se disfarçou como uma versão do Superman, onde até mesmo criou um universo alternativo novo com a Liga da Justiça do Futuro. Ele utilizou dessa sua nova aparência e dos seus poderes para prender o Superman original em uma realidade paralela, onde ele já tinha aprisionado dezenas de milhares de outros Supermans. Logo que o Superman percebeu que estaria preso, o Forjador de Mundos, disfarçado de Superman, lutou contra ele, onde facilmente mobilizou o Homem de Aço, que estava levemente enfraquecido. Mesmo assim, ele ainda conservava boa parte do seu nível de poder, e o Forjador de Mundos meramente brincou com o personagem. Mais tarde, ele incapacitou toda a Liga da Justiça, com exceção do Batman, que naquele momento estava fingindo ser um aliado do Forjador de Mundos para apoiar o Superman original. Depois disso, ele conseguiu auxiliar o Superman a sair da dimensão em que estava preso, e eles nocautearam temporariamente o Forjador de Mundos, que acabou se tornando o aliado mais tarde da Liga da Justiça. Fato é que o Forjador de Mundos é um ser da sexta dimensão. Ele está acima até mesmo dos doentes da quinta dimensão, que são manipuladores da realidade extremamente poderosos. Com uma batida do seu martelo, ele pode criar realidades inteiras ou utilizar a energia residual da criação de realidades para outros fins. O personagem está lado a lado do seu irmão, o Anti-Monitor, e o seu outro irmão, também o Monitor. E é só ver o nível de poder desse personagem que já explica o fato dele estar em segundo na lista de hoje. Como eu comentei, o personagem não é necessariamente uma versão do Superman, mas se passou por um Superman temporariamente. Até mesmo o Caçador de Marte tentou ler a sua mente e acreditava ser o verdadeiro Kal-El, então eu vou colocá-lo aqui na lista por conta disso. E com a medalha de ouro, da versão mais poderosa do Superman em todas as realidades e multiversos alternativos, não poderia ser outro senão o Superboy Prime. Esse que é indiscutivelmente a versão maligna mais poderosa do Homem de Aço e, na minha opinião, a versão mais poderosa do Escoteiro Azul. O personagem surgiu no universo Prime, que é o universo real, onde até a sua adolescência não sabia das suas origens e que tinha poderes. E infelizmente ele acabou descobrindo tarde demais, quando o Anti-Monitor estava destruindo as realidades e seu mundo foi destruído junto com uma infinidade de outros. Mas indo para os seus feitos de fato, o mais famoso dele é ter destruído as paredes da realidade, que até mesmo mudaram o fluxo da história da DC. E é um grande feito, levando em conta que o Superman da Terra 2, que é basicamente o Superman da Era de Ouro, nem mesmo arranhou a mesma parede ao socá-la com toda a sua força. Esse mesmo Superman foi morto mais tarde pelo Superboy Prime em uma luta entre os dois, juntamente com o Superman tradicional, onde o Superboy bateu nos dois ao mesmo tempo. Na verdade, o Superboy Prime é um Team Buster. São necessários grupos e mais grupos inteiros para tentarem bater de frente com ele. Inclusive, uma das cenas mais incríveis do personagem, na minha opinião, é ele simplesmente ignorando diversos ataques vindo na sua direção ao mesmo tempo. Ele já bateu na Tropa dos Lanternas Verdes, Liga da Justiça, Sociedade da Justiça, Titãs e nos Guardiões do Universo, tudo ao mesmo tempo. A situação estava tão complicada que colocaram Sodan Yat, que é um Daxamita, que é basicamente a mesma coisa de um kryptoniano, para se unir com a entidade Ion para tentar detê-lo, e mesmo assim ele venceu. Enquanto tentava recuperar o seu universo, ele prendeu e torturou o Mr. Mxyzptlk, que escapou da morte por pouco e ficou traumatizado, se trancando dentro da quinta dimensão. Mas na última grande crise da DC, apareceu uma versão ainda mais poderosa dele, criada pelo Batman que ri. Ele se uniu aos heróis e lutou contra o Batman que ri, que estava com a energia das crises e poderes do Dr. Manhattan. Mesmo com todo esse poder, o Batman que ri, que tinha derrotado a Perpétua enfraquecida, não conseguiu fazer nada contra o Superboy Prime. Nesse momento, o Superboy estava a par de um dos seres mais poderosos da editora, e justamente por isso eu o coloquei em primeiro lugar do vídeo. E é justamente esse personagem que finaliza o vídeo de hoje, e se gostou já sabe, deixa o like aqui embaixo e me fala qual dessas versões é o seu favorito, manda para aquele seu amigo que não entende nada de quadrinhos e ajuda o canal a continuar crescendo. Valeu e até a próxima!